Saúdo a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui cultuando juntamente com essa igreja, né? Minha cidade, minha missão, um tema muito forte. Como o Antônio José falou, nessa noite apareceu João Batista pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. E entre as palavras que eu direi nessa noite, quero dizer, tratando-se de um culto de jovens, mas pouco arrependimento, pouca mudança de vida. Antigamente era diferente. Antigamente todo crente era missionário, irmão Carlinhos. Mas hoje em dia, moda, ser crente é moda. E os crentes vêm para a igreja para entrar o povo vem para a igreja para entrar na moda de ser crente. E para não sair da moda, irmão Raimundo, não rompe com o mundo. E crente que tem ligação com o mundo tem dificuldade de falar de conversão e de arrependimento, porque é uma coisa que ele não experimentou ainda. Por isso que é difícil, por isso que existe poucas conversões, por isso que existe pouca pregação. A gente pode até dizer, mas tem tantos cultos por semana. Mas se o povo prega um evangelho do jeito que eles vivem, e Jesus quer que a gente pregue um evangelho do jeito da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, nos chegarmos mais a Deus, porque nós dizemos aí aos descrentes: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas se muitas vezes nós estamos mais distantes de Deus do que aqueles fariseus ali na margem do Rio Jordão, que estavam preocupados porque João Batista estava batizando publicanos e pecadores, e eles ali preocupados com aquela prática, escandalizados com aquela prática, e eles não se chegavam a Deus para serem batizados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Missões está em toda a Bíblia. Missões está em toda a história da igreja. Nós vamos ver quando Deus criou o mundo. A Bíblia vai dizer que Deus criou os animais. A Bíblia vai dizer que Deus criou ali o homem. Criou a sua esposa. E começou a missão, irmão Herson. Qual era a missão? Eles tinham a missão de povoar a terra. Os animais, inclusive, têm a missão de povoar, de reproduzir e povoar a terra. Adão tinha a missão de cuidar daqueles animais, cuidar da terra, cuidar das coisas, multiplicar-se, encher a terra. Tinha missão. Nós vamos ver missão em toda a Bíblia. Nós vamos ver, amados irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor, Deus se preparando para destruir a terra. E o missionário Noé com um martelinho e uma talhadeira, construindo a arca para salvar a semente da humanidade, a qual Deus haveria de destruir através de um dilúvio. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas se nessa noite é um tema específico, uma missão específica, um lugar específico, minha cidade, minha missão. Nesta noite nós estamos aqui envolvidos em um tema qual nós não teríamos que mudar de residência, mudar de cultura. A missão nessa noite tratada através desse culto de jovens é a minha cidade, a minha missão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
E é uma missão muito difícil de ser feita, pelo fato de que, quando eu chego em uma comunidade, mesmo que seja nessas comunidades adjacentes, o povo não me conhece. E eu falo da mensagem do Cristo, e o povo mede a mensagem, mas se o povo não me mede, porque ele não me conhece. Mas se quando nós falamos de missão local, missão na própria cidade, nós precisamos de ter um testemunho de vida, experiência com o Evangelho. Muitas vezes nós queremos que o vizinho tenha experiência com Deus. Muitas vezes nós queremos que o vizinho tenha um encontro com Deus, irmão Márcio. E nós pegamos a nossa Bíblia e lemos: crede no Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas e quando na realidade de algumas ocasiões, ou dizer muitas vezes, o vizinho passa a vara de medir dele e vê que nós não estamos de acordo com a mensagem. É uma realidade triste. E diante de um culto de domingo da igreja cheia, pregador convidado, anunciado em cartaz, é até difícil de pregar, porque poderia ser que eu trouxesse aqui uma mensagem bonita, que os irmãos ficassem satisfeitos. Mas se a missão na nossa cidade, nós temos dificuldade de fazer muitas vezes por essas e outras coisas. Porque quando nós vamos pregar para o bodegueiro, irmão Mazinho, nós pregamos lá para o bodegueiro, mas o bodegueiro vendeu 2, 3 meses de feira e ainda não recebeu. É difícil ou não é? Como é que o homem vai crer no Evangelho? Que a gente chega lá dizendo que o Evangelho ele muda a vida. Nós chegamos lá dizendo que quando o homem tem um encontro com Deus, ele tem uma conversão, uma mudança de vida. Conversão é isso. Mas se o homem lá, o bodegueiro, olha e não viu a conversão ainda, ele acha bonito o Evangelho, ele acha verdadeiro, ele deseja que aconteça primeiro na nossa vida. Mas se não aconteceu ainda, glória seja dada ao nome do Senhor, porque pregar Evangelho tem que ter sinceridade, tem que ter exemplo de vida. E eu olhando na Bíblia Sagrada, depois que fui anunciado que seria um pregador nessa noite, e eu folhando, eu li a história do Gadareno. E nós vemos que quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, Jesus estava diante de uma multidão. Jesus despede aquela multidão, entra no barco, mas os seus discípulos, quando ele chega do outro lado do mar da Galileia, na província dos Gadarenos, ali ele tem um encontro com o Gadareno. Era um homem que ele tinha um espírito, uma legião de demônios sobre a sua vida, e aquele homem era atormentado, era um homem valente. Eles tentaram prender aquele homem diversas vezes, mas ele rompia as cadeias, ele se soltava. Ele andava pelos sepulcros, ele andava pelos cemitérios. E era um homem que vivia à margem da sociedade. Mas se a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Jesus expulsa os demônios daquele gadareno, e as pessoas chegam e veem, irmão Jesaías, uma mudança de vida naquele homem. Quando as pessoas veem aquele homem estava manso, aquele homem estava calmo,
Aquele homem estava vestido, uma mudança de vida naquele homem. E aquele homem deseja entrar no barco de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se a Bíblia vai dizer que Jesus não permite, porque Jesus queria ele pregando para o seu povo, na sua terra, na sua parentela. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós podemos nos questionar. Tem um missionário Eliano, que é filho dessa igreja, pregando no Uruguai. E muitas vezes nós podemos dizer: eu não sou missionário, eu não tenho uma chamada missionária. Mas nós vemos biblicamente, no texto do Gadareno, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz àquele homem: Jesus diz àquele homem que o chamado dele, a missão de Deus na vida dele, era ali na cidade de Gadara, era ali na região de Decápolis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão Branco, eu vejo no início do ministério de Jesus as multidões de Decápolis e de Gadara seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. No entanto, quando Jesus começa a pregar a sua doutrina, Jesus faz uma visita em Gadara, e o povo daquela cidade, daquela região, eles expulsam a Jesus. Eu vejo a necessidade que havia daquele homem pregar o evangelho ali naquele lugar. Porque muitas vezes nós olhamos para uma determinada região, muitas vezes nós olhamos para um determinado lugar e nós achamos: é um povo piedoso, é um povo que gosta de Jesus, é um povo que teme a Deus. No entanto, é um povo semelhante aos gadarenos. Seguem a Jesus por conveniência. E no caso daquele povo, buscando milagres, buscando maravilhas. Mas se quando Jesus chega no lugar, irmã Rejane, não cabia Jesus ali naquela região, não tinha espaço para Jesus na província dos Gadarenos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Havia ali a necessidade de um pregador, de um missionário, de alguém que levasse a mensagem de uma forma séria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus liberta o homem diz: eu vou entrar no barco. Jesus diz: você não vai entrar no barco, você vai pregar aí para o seu povo, porque este povo está precisando de evangelho, este povo está precisando de mudança. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que aquele homem saiu pregando por Gadara e nas cidades de Decápolis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, irmã que chegou aqui nessa noite, não temos mais tempo suficiente para falar nessa noite, mas eu creio que a mensagem já foi pregada nessa noite. Muitas vezes nós olhamos de um lado e para outro, e nós vemos um povo dizendo que segue a Jesus, como os gadarenos, como o povo de Decápolis. No entanto, irmã Rita Bandeira, assim como não havia espaço para Jesus naquele lugar, tem muitas casas nessa cidade que não tem espaço para Jesus. Por quê, irmão Mozinho? Porque se Jesus entrar, tem muita coisa que está lá dentro e que vai ter que sair. Quando Jesus entrou na cidade de Gadara,
ele começou expulsando logo uma legião de demônios. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. E o povo, irmão Raimundo, hoje em dia estão servindo mais os demônios do que a Deus. Missão é batalha espiritual. Você vai se levantar para fazer a missão, e o reino das trevas vai se levantar contra você. Você vai pregar o evangelho para alguém, mas se o reino das trevas vai levantar alguém para ser oposição contra a sua mensagem, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se às vezes um pecador convertido em determinada região, em determinado lugar, fará diferença. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Aquela luz que está apagada lá atrás, olha, tem 2 luzes apagadas lá atrás. Elas acenderam, irmão Tiago, elas estão fazendo a diferença aí. Tem crente que está apagado dentro da igreja e não está dando a luz. Eu estava sentado ali naquele banco, olhando para aquelas luzes apagadas, e eu não estava sabendo o que estava acontecendo com elas, irmão Filomeno. Eu olhei, eu digo, esqueceram de acender essa luz. Eu olhei, eu digo, será que essa luz está com defeito? Eu digo, o que é que tem que essa luz não acendeu? Mas eu vou fazer uma dinâmica com essa luz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem essa luz, eu notei que essa luz estava dentro da igreja, irmão Tiago. A luz estava misturada com as outras. Mas se não estava dando luz, tem crente que está no meio dos crentes, conhece o evangelho, conhece Jesus, mas está apagado, e por isso que não está dando luz no meio dessa cidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se Jesus diz que não se acende uma luz, que não se acende uma cadeia e coloca debaixo do alqueire, que ele diz, não se acende uma cadeia e coloca debaixo da cama, mas se coloca no velador para que ela dê luz. Igreja de Jesus, este lugar, você não foi chamado para estar apagado. Tem crente nessa igreja que está apagado, tem crente nessa igreja se escondendo, tem crente nessa igreja que não está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas se Jesus, ele não quer você escondido. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para alumiar, para brilhar, para refletir a glória do seu Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louva o Deus fiel e verdadeiro. Mas toda oportunidade aos cantores, ao pregador do evangelho, sabe pra quê? Para glorificar, para ler a palavra.